Olá pessoal, hoje daremos continuidade à unidade curricular Cálculo 3 para atuar. Na aula de hoje falaremos sobre integrais duplas com a motivação no cálculo de volumes. Na primeira parte, veremos a definição de integrais duplas voltado para o cálculo de volumes. Na segunda parte, veremos alguns exemplos, tanto no cálculo de volumes e também exemplos gerais que não necessariamente esteja aplicada a integral dupla no cálculo de volumes. Essa disciplina está seguindo o livro do Stuart, Cálculo Volume 2, mas pode ser acompanhada de qualquer livro de cálculo volume 2. Então vamos à primeira parte, integrais duplas. Então, a motivação volume. Então, é o cálculo de volume. Essa é a motivação. Mas na aula passada, na aula anterior, o que nós fizemos? Nós calculamos com integral dupla a área. E como foi o cálculo dessa área? É representado pela integral dupla, região R, e aqui o infinitésimo de área, dA, ou seja, somar todos esses infinitésimos de área. E nisso nós tínhamos que encontrar, esboçar a região R. Então aqui nós teríamos que fazer o gráfico desta região, no caso, no eixo XY, nos eixos x e y, ou seja, no plano XY, e aqui vamos supor que a nossa região R era dessa forma aqui. Então aqui a nossa região R. No cálculo de volume, a diferença é que no integrando nós vamos ter uma função f. Então aqui no cálculo de volume, o que vai acontecer? Nós vamos ter ainda a região R, então ainda uma integral dupla, aqui o infinitésimo de área, só que dentro do integrando nós vamos ter uma função f de x e y. Se a gente comparar, essa parte aqui, lá do cálculo de área, ainda está representada aqui, na parte do cálculo de volume. Então, nós ainda temos que montar a região R, nós ainda temos que fazer o gráfico da região R. O que muda é essa função. E o que temos que saber é que se essa função ela for maior ou igual que zero, ela estará representando um cálculo de volume. O papel dela é altura. Então, se a gente tiver um z igual f de xy, com f de xy maior ou igual que zero, isso daqui vai representar altura. Bom, mas nós não temos altura aqui no nosso gráfico. Se a gente olhar na região R, aonde está a altura?
Então, nós temos que ter mais um eixo para representar essa altura, que vai ser o eixo Z. Então, se a gente tiver aqui a nossa função z igual f de xy, que esta função é o gráfico de uma superfície, esse gráfico vai estar em 3 dimensões. Nós vamos ter aqui os eixos x, y, aqui, aqui o eixo x, aqui o eixo y, e agora, representando a altura, nós vamos ter aqui o eixo z. Bom, esse gráfico é o gráfico de uma superfície. E onde está a região R? Ainda vamos pensar a região R continuando no plano XY. Então, se a gente projetar a sombra dessa superfície aqui no plano XY, então, se a gente projetar a sombra dessa região aqui no plano XY, nós vamos ter a nossa região R. Ainda a região R que a gente usava para definir os limites de integração lá na integral no contexto de cálculo de área. Então, aqui no plano XY, nós vamos ter a nossa região R, em que a região R ainda continua definindo os limites de integração, e agora nós vamos ter aqui a altura representada pela função z igual a f de xy. Então, a superfície, a equação da superfície com z isolado, vai entrar aqui. Bom, mas se a região R define os limites de integração, nós vamos fazer igual lá no cálculo de área. O que? Para construir o somatório dos infinitésimos, nós precisamos fazer o que? Particionar essa região. Então, que nem lá no cálculo de área, nós precisamos particionar a região R. Então, aqui vamos fazer uma partição dessa região R. Então, vou particionar essa região R em vários retângulos. Após particionar em vários retângulos, nós vamos concentrar aqui em um deles, por exemplo, neste retângulo aqui.
Este retângulo é um dos infinitésimos de área possível. Então, ele é um delta de área indexado por IJ. Mas quem é a altura? Então eu vou destacar esse infinitésimo, eu vou destacar ele aqui. Então, este é o infinitésimo de área. Se estamos no contexto de volume, a altura, e a altura é representada pela função f de x, y, então aqui vamos fazer a altura. Vamos pegar esse infinitésimo de área e ver o representante desses pontos que estão neste infinitésimo de área aqui na superfície. Então aqui nós temos o nosso representante do infinitésimo de área lá na superfície. Ou seja, temos a altura desse volume. Então, quem que é esse volume? Esse volume, ele é a área da base vezes a altura, e a altura é representada pela função f de x, y. Então, este infinitésimo de volume ele é a área da base vezes a altura, em que a altura é f de xy, e quem que é a base? O delta xy, que é o delta A. Lembrando que o delta A ele está igualmente definido lá no cálculo de área, porque ele pertence à nossa região R. Bom, mas eu não quero um volume, só o volume, esse pequenininho volume. Eu quero somar todos esses volumes em verde para representar o volume total desse sólido definido pela superfície. Então, o que nós vamos ter que fazer é um somatório variando o índice I e outro somatório variando o índice J. Ou seja, um duplo somatório que é definido pela região R os limites de integração. Então, se a gente quiser o volume total,
ele é aproximadamente o somatório desses ΔV e J. E esses ΔV e J é calculado como área da base vezes a altura. A altura é a função f de xy e a altura é o ΔA. No limite, então se a gente aplicar o limite com esse ΔA indo para zero, né, tomando os devidos cuidados, né, garantindo que tanto ΔX quanto ΔY todos vão para zero, então ao aplicar este limite, esta soma vira integral dupla. E aí nós não teremos mais o valor aproximado para esse volume, e sim o valor exato. Então, o volume é igual o limite com ΔA indo para zero desse duplo somatório e esse duplo somatório é a soma de Riemann neste contexto. Então, isso resulta na integral dupla ao longo da região R, então definida pela região R, os limites de integração de quem? Da função f de xy. Operacionalmente falando, nós vamos continuar com as mesmas preocupações lá do cálculo de área, acrescentando que precisamos desenhar a superfície. Porque nós precisamos ainda da região R para delimitar os limites de integração. Então vamos a um exemplo. Então, este exemplo é encontrar um volume do sólido delimitado pela seguinte superfície: x mais y mais z igual a 1 no primeiro octante. Então, nós queremos o volume do sólido delimitado por esta superfície no primeiro octante. Primeiro, quem que é esta superfície? Então, isso daqui é a equação de um plano. E quem que é o primeiro octante? O primeiro octante é quando x, y e z são maiores ou iguais que zero. Então, para esboçar esta superfície, vamos fazer a interseção
de quem? Vamos fazer a interseção desses valores aqui, x igual a zero com plano, y igual a zero com plano, z igual a zero com plano. Por quê? X igual a zero, y igual a zero e z igual a zero são os planos que definem os eixos coordenados x, y, z. Então, quando x é igual a zero, nós estamos falando do plano YZ. Quando y é igual a zero, nós estamos falando do plano XZ. Quando z é igual a zero, nós estamos falando do plano YZ. Então, quando x é zero, o que acontece? Ao substituir x igual a zero aqui na equação do plano, nós vamos ter y mais z igual a 1. Esse daqui é a equação de uma reta no plano YZ. Ao fazer y igual a zero, nós vamos obter x mais z igual a 1. De novo uma reta, mas só que é uma reta agora no plano XZ. E quando z for zero, nós vamos ter y mais z, x mais y, x mais y igual a 1. De novo uma reta, mas vamos ter uma reta no plano XY, no plano XY. Bom, então como ficaria o esboço da nossa região? Então eu vou colocar os eixos, e eu vou colocar os eixos preocupados só com o primeiro octante. Então nós vamos desenhar os eixos só a parte positiva dele. Então vamos desenhar os eixos. Então aqui nós temos o eixo X, aqui o eixo Y, aqui o eixo Z, aqui a origem, então a parte positiva, positiva, positiva. E agora vamos desenhar essas retas, que são as interseções. Então, primeiro, eu vou desenhar esta reta aqui, que é a mais fácil de desenhar. Por que é mais fácil de desenhar? Porque é o próprio plano do caderno, ou aqui da tela. Então eu vou marcar aqui, nesse plano, eu vou desenhar a reta marquei errado. É esta reta aqui, ó. Esse daqui. Tá? Então, que é o plano YZ. Então, esta reta é que está no plano da tela. Então, eu vou marcar aqui, ó. Quando o Y é 0, o Z é 1. Então, é este ponto aqui. Quando o Z for 0, o Y é 1. Então, é este ponto aqui. Então, esse daqui aqui é 1. Aqui também é o valor 1. E nós vamos ter essa reta. Agora, quando z for 0,
quando z for zero, nós vamos ter esta reta aqui, y mais x igual a 1. Quando x for zero, o y é 1, que é exatamente esse ponto aqui, coincide. Exatamente esse ponto. E quando o y for zero, o x é 1. Então, vai ser esse ponto aqui. E agora, vou desenhar a reta. E a terceira reta é ligando esses dois pontos aqui. Então, esse é o nosso sólido, parecendo aí uma pirâmide, né? Então, esse é o nosso sólido. Nós queremos saber o volume desse sólido. Então, precisamos montar uma integral dupla que representa este volume. Mas, para saber esse volume, para montar a integral dupla, nós precisamos fazer o quê? Saber quem é a região R para encontrar os limites de integração. Então, a nossa região R, ela é essa daqui, esta área, que está no plano XY. Bom, então, quem é a altura? Se a base está aqui no plano XY, então os infinitésimos de área estarão aqui definidos na região R, a altura ela está aqui. Sai daqui do plano XY e chega até aqui o plano. Então, esse daqui é a altura. A altura que é definido pela função f de xy. E a função f de xy a gente encontra isolando z aqui. Se a gente isolar z, nós temos a altura. Então, falta a gente saber os limites de integração enxergando a região R. Quem que é a região R? A região R, vou redesenhá-la aqui para a gente enxergar melhor os limites de integração. É a base do nosso sólido. Então, nesse caso, aqui é o x, aqui é o y. Aqui vou marcar o valor de 1. E aqui a reta que define a nossa região R. Então, essa daqui é a região R. Quem são os limites de integração? Bom, agora a gente monta igual lá no cálculo de área. X vai variar de 0 até 1. E y do eixo x até a reta. Que reta? Bom, que a gente já encontrou anteriormente. Nós já encontramos essa reta. Essa reta é a x mais y igual a 1. Então, se é x mais y igual a 1, vou isolar o y. Então, nós vamos ficar com a reta y igual a 1 menos x.
Então, os limites de integração para y sai do eixo x e vai até a reta y igual a 1 menos x. Então, vai de 0 até 1 menos x. Então, o volume desse sólido é os limites de integração definido pela região R. Então, vai ser integral de 0 até 1 dx, integral de 0 até 1 menos x em y, e aqui no meio é a função z igual a f de xy. Se a gente voltar aqui, z igual a f de xy, se a gente isolar z, ou seja, passar xy para o outro lado, vai ficar z igual a 1 menos x menos y. Então, a nossa função f de xy é 1 menos x menos y. Então, essa é a integral que define o volume do nosso sólido. E agora o problema é resolver essa integral. Então, resolvendo a integral, o que nós temos que fazer, né? Nós temos que primeiro resolver essa integral interna. Resolve a integral interna, aplica os limites de integração e depois resolve a outra integral. Então, esta integral interna é em y. Então, integral de 1 com relação a y é y menos integral de x com relação a y. Bom, x é visto como constante com relação a y. Então, x é visto como constante, não altero. Multiplica, então x é como se estivesse multiplicando o número 1. Então, integral de 1 com relação a y. Então, vamos ficar com menos x vezes y. E a segunda integral, e a terceira parte é a integral de y com relação a y, então vai ser y ao quadrado sobre 2. E ainda temos que aplicar os limites de integração, que é de 0 até 1 menos x. Então, aplicando os limites de integração, a primeira integral ainda continua. Então, aplicando aqui esse limite de integração aqui, então nós vamos ficar com 1 menos x menos x, que multiplica 1 menos x menos meio, que multiplica 1 menos x ao quadrado. Então, primeiro substituindo 1 menos x. Agora, menos substituindo 0. Como tem y em todo mundo, a segunda parte vai zerar. Então, vamos só escrever isso. Agora, nós temos que resolver essa integral com relação a x. Antes disso, vamos manipular essa expressão um pouco. Vamos aqui, nesses dois termos, vamos pôr
1 menos x em evidência. Ao fazer isso, nós vamos ter, então, nós vamos continuar com a integral ainda de 0 até 1. Vamos pôr em evidência, então vai ficar 1 menos x em evidência. E sobrou quem? Se a gente pôs 1 menos x em evidência, sobrou quem? Sobrou 1 aqui e aqui sobrou menos x. Então, vai ficar também 1 menos x. E a outra parte nós não mexemos, então a gente copia ela aqui. O que temos aqui? 1 menos x ao quadrado. 1 menos x ao quadrado menos meio que multiplica 1 menos x ao quadrado. Isso vai ser meio positivo que multiplica 1 menos x ao quadrado dx. Quanto que dá essa integral? Essa integral dá menos 1 menos x ao cubo sobre 3. Essa integral não esquece que tem meio aqui multiplicando, então esse meio multiplicando, né, a gente pode pôr ele para fora da integral, então ele continua aqui. E os limites de integração. Então, nós vamos ter menos meio que multiplica, substituindo primeiro 1, 1 menos 1, 0, então a primeira parte zero, menos, substituindo 0, vai dar 1/3. Então, o resultado dá 1/6. Então, este é o volume do sólido em questão. Na segunda parte, veremos mais exemplos.